Há um número incontável de asteroides e um número desconhecido de cometas que orbitam em torno do nosso planeta. A maioria destes objetos datam do início do Sistema Solar, cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. São as sobras de materiais que não foram consumidos pelo Sol e nem na formação dos planetas. Estudos identificaram aproximadamente 200 locais onde essas rochas espaciais atingiram a superfície da Terra no passado, para formar crateras de impactos de meteoritos. A maioria delas foram apagadas devido ao tectonismo, erupções vulcânicas e erosão por água, vento e gelo. Mas há registro de impactos também na atmosfera da Terra. Porém, identificar o que causou o impacto, se cometa ou asteroide, é uma tarefa muito difícil para os geólogos planetários. Uma das mais famosas dessas 200 crateras de impacto é a cratera de impacto Chicxulub, de 200 km de diâmetro, na península de Yucatán, México. Esse impacto exterminou 65% de todas as espécies da Terra, incluindo os dinossauros, há cerca de 66 milhões de anos. A maioria dos asteroides que sobrevivem ao encontro com a atmosfera da Terra acabam caindo na água, simplesmente porque os oceanos cobrem aproximadamente 70% do planeta. Uma das crateras mais recentes e bem preservadas da Terra é a cratera de meteoro do Arizona, com 1,2 km de diâmetro, que se formou há cerca de 50 mil anos, quando um asteroide de ferro colidiu com a América do Norte e deixou este buraco enorme. A maioria dos meteoritos de ferro que são encontrados na superfície da Terra provavelmente se originou nos núcleos de grandes asteroides, e é composta quase inteiramente de liga de níquel e de ferro, que também é um componente primário do núcleo da Terra. Quando os núcleos de asteroides foram expostos ao frio e ao vácuo do espaço, como resultado de colisões cósmicas, o metal fundido que eles continham esfriou ao longo de milhões de anos. Embora os meteoritos de ferro representem menos de 5% das quedas observadas, eles são mais facilmente reconhecidos do que outros tipos de meteoritos. Mesmo com milhares de anos de idade, a cratera é relativamente jovem e notavelmente bem preservada em comparação a outras. Por causa disso, os cientistas estudaram o local extensivamente para aprender sobre os processos de craterização, como eles funcionam na Terra e em outros lugares do Sistema Solar, e sobre os perigos modernos representados pelos impactos de asteroides. Em nosso satélite natural, a Lua, com uma massa menor do que a da Terra, a melhor estimativa é de 1,3 milhão de crateras, com mais de 1 km de diâmetro, tenham impactado na sua superfície, com outras 700 mil ou mais menores. Já o nosso planeta, a massa da Terra, faz com que o efeito gravitacional capture rochas espaciais, como asteroides e cometas, que se aproximam de sua órbita. Estima-se que mais asteroides e cometas teriam atingido a Terra nos últimos 4,5 bilhões de anos do que na Lua. Diversas notícias ao redor do mundo sobre o potencial de um asteroide atingir a Terra em 2032, especificamente o asteroide 2024 YR4, chamou a atenção de todos para as consequências e em qual região do planeta ele poderia impactar. Em janeiro de 2025, observações iniciais deu a probabilidade de chances do asteroide impactar a Terra de 1,2%. Com mais observações e novos dados, a chance desse impacto subiu para 3,1% em fevereiro de 2025. Desde então, as estimativas mais recentes caiu para quase zero, com base em cálculos aprimorados de sua órbita. Mas aquelas notícias foram um lembrete claro das ameaças espaciais que nos cercam, sua representação para a vida na Terra
e para nos prepararmos não para, e sim o asteroide atingir a Terra. Mas quando? E se o asteroide 2024 YR4 atingisse a Terra, qual seria a sua energia? A velocidade média de impacto de um asteroide na Terra é de impressionantes 17 km por segundo, 25 vezes mais rápido que o impacto de um caça F-35 Lightning. Com base na massa aproximada do 2024 YR4, que varia de 50 a 90 metros, as estimativas, se tomarmos como o valor máximo acima de 90 metros, podemos calcular a energia liberada em aproximadamente 9 megatons, o equivalente à energia explosiva de 9 milhões de toneladas de TNT. Para efeito de comparação, a bomba atômica lançada sobre Hiroshima, no Japão, em 1945, tinha apenas 0,015 megatons. A cratera formada teria aproximadamente 90 metros com 2,7 km de diâmetro. Todas as pessoas dentro desse raio morreriam instantaneamente. A destruição não para por aí. No entanto, pesquisas sobre armas nucleares sugerem que cada megaton pode destruir aproximadamente 50 km². Então esse impacto poderia destruir até 450 km² ao redor da cratera por meio de uma bola de fogo, ejeção supersônica e tremores sísmicos. Seria um assassino de cidades, como alguns relatórios sugeriram? Absolutamente. Tomando como exemplo uma cidade urbana de 232 km², a cidade de London, Ontário, e com uma população de cerca de 420 mil, seria totalmente destruída. Você consegue imaginar a dimensão disto? As que sobrevivessem, não sei por quanto tempo, sofreriam demais, fora aquelas que passariam mutações nos genes para as futuras gerações. Nos primeiros meses após o bombardeio, estima que entre 90 mil e 166 mil pessoas morreram em Hiroshima, enquanto outras 60 mil a 80 mil morreram em Nagasaki. Essas mortes incluem aquelas que morreram devido à força e ao calor excruciante das explosões, bem como mortes causadas por exposição aguda à radiação. Embora esses números representem estimativas imprecisas devido ao fato de não se saber quantos trabalhadores e militares estavam presentes na cidade e que, em muitos casos, famílias inteiras foram mortas, não deixando ninguém para relatar as mortes. Entre os efeitos de longo prazo sofridos pelos sobreviventes da bomba atômica, o mais mortal foi a leucemia. O aumento na leucemia apareceu cerca de 2 anos após os ataques e atingiu o pico cerca de 4 a 6 anos depois. As crianças representam a população que foi mais severamente afetada. Estatísticas sobre os efeitos de longo prazo têm sido ainda mais difíceis de determinar. Embora a exposição à radiação possa causar efeitos agudos e quase imediatos, matando células e danificando diretamente o tecido, a radiação também pode ter efeitos que acontecem em maior escala, como o câncer, causando mutações no DNA de células vivas.